eu fico acompanhando 4 ambientes de culto. Esse, o ambiente do YouTube, o ambiente do Facebook e o ambiente do WhatsApp. E quando o Júnior citou os milagres, os marcos de fé, a Ana já gritou lá. O Júnior esqueceu do marco de fé, que foi a cura do câncer do Léo. 5 anos atrás, foi feito o exame e o Léo estava curado do câncer. É difícil citar nomes, porque aí a Paula vai dizer, esqueceu do meu câncer. Eu não, aquele já foi embora, né, Paula? Já não é seu. Mas são muitos marcos de fé. Em outro ambiente de culto, pessoas de outros lugares do Brasil, parabenizando a nossa igreja, de São Paulo, de vários lugares. Mas ali tinha uma pessoinha querida que ligou a TV e disse, tchau, vovô. Tchau, meu amor. Voinha está aqui também, está lá no fundo, você não está vendo, mas ela está lá. Tá bom? E essa é uma das mulheres que mandam em mim. Depois de uma idade, só manda em mim mulher. Minha mãe, minha esposa, né? Laurinha e Helenita. Determina quem eu vou visitar, quem não vou visitar, entendeu? Mas ela é assistente administrativa da igreja, então ela coordena tudo isso. Muito legal. Quero convidar aqui o pastor João Emílio. Eu disse o seguinte, está proibido de falar de futebol hoje, porque o pastor João Emílio é flamenguista. Ninguém pode sequer fazer esse barulho. Porque ele estava ali na rede social dizendo que o juiz estava fazendo um negócio lá. Eu li, que você fala, eu li. O juiz está... Eu falei, coitado, sofredor. Aqui não tinha, só tinha um São Paulino nessa igreja. Aí já surgiu mais um, tem 2 agora. Né? Tem 3, outro se converteu agora. Vai surgir São Paulino, olha lá, outro lá em cima. Aqui também. Traz vida aos ossos. Pastor João Emílio, pastor da Primeira Igreja Batista de Irajá. Pastor Leiner de Albuquerque Lima, que foi pastor anterior a mim aqui, era o pastor anterior ao João Emílio. Então, Leiner saiu, eu estou aqui há 26 anos. Leiner saiu de lá, você está há 16, 18. Então, olha, Leiner abre caminho e a gente chega. Né? Então, pastor, tem sido uma bênção. Deus tem falado muito ao coração. Quem não ouviu as mensagens de sexta, de sábado de manhã, de sábado à noite, de hoje de manhã, estão todos no canal do YouTube da nossa igreja. Vale a pena assistir. Tá bom? Vale a pena. Deus tem falado grandemente ao nosso coração. Que Deus possa falar mais uma vez ao nosso coração nesta noite. Muito obrigado, irmãos. Essa história aí do Flamengo ter perdido, os irmãos sabem, o inimigo está solto nesse mundo. E o mundo não é justo, né? Nós passamos por tribulações. Né? Irmãos, eu brinco sobre o Flamengo e tudo, mas eu assim, sou bem controlado com isso. O jogador Pedro do Flamengo esteve na nossa igreja e um pastor nosso fez um desafio lá na hora, pegou uma bola na hora lá, não era culto de domingo não, era um congresso de esportes, os jovens, adolescentes, e ele fez um desafio, se eu não faria embaixadinha lá na hora com Pedro. E aí fiz as embaixadinhas com ele, tem nós dois cabeceando um para o outro e fazendo, controlando a bola no ar, a altinha, né? E também o jogador do Vasco, chamado Peck, foi também, e fizemos a mesma coisa, ficamos controlando a bola assim no ar, na cabeça. E tudo no improviso ali, e é muito tempo que eu não jogo bola, mas eu gostava muito de jogar futebol e era assim, mais ou menos bom, assim, tipo, eu era uma mistura assim de Zidane com Neymar, com
uma mistura. Zidane. Aquele francês, que os irmãos, quem sabe de futebol aí sabe o que eu estou falando. Era uma mistura de Zidane com Neymar, na arrancada dentro da área, tipo Romário, alguma coisa assim. Falar nisso, você parece de Marco Marcos, goleiro do Palmeiras, hein? Olha lá. É Palmeiras, pois é. Mas então o que aconteceu? Nós brincamos lá de altinha, meus irmãos, mas de repente viraliza aquilo, porque um youtuber de São Paulo pegou e disse assim, soube só que o Pedro estava na igreja. Aí ele não sabia de nada e disse, mas que padre é esse que joga assim? Aí foi e viralizou lá, mas o pessoal ficou achando que eu era muito apaixonado por futebol. Não, eu sou bem controlado mesmo. Então, eu quero parabenizar aqui os São Paulinos e tá bom, Deus abençoe. Deus abençoe. Só São Paulo, tá certo. Irmãos, eu queria agradecer mais uma vez. Tem sido realmente dias maravilhosos. Agora à tarde, pastor Ilquias, o João Henrique falou comigo assim, amanhã então nós vamos embora cedo? Aí eu disse, sim, amanhã cedo nós vamos embora. Aí ele falou, mas que pena, nós então não vamos ver mais o pessoal. Eu achei bacana. Graças a Deus, tem sido uma grande bênção aqui. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Quero convidar os irmãos à leitura do verso 35 a 43. Quero enviar um abraço muito especial ao pastor Ricardo Paim, que deve estar nos acompanhando agora. Que Deus o abençoe. Parabéns pela família do irmão, que Deus dê saúde, forças em todos os sentidos. Uma pena não poder dar um abraço no irmão, mas numa outra oportunidade, quero dar-lhe um abraço bem apertadinho, que Deus o abençoe. Em suas orações, peço que ore por mim e por minha família. Inclusive, pastor, antes da leitura aqui, eu quero fazer um pedido de oração. O pastor falou aqui que a igreja não precisa, não sei se falou, não precisa de terreno, que precisa dos irmãos, alguma coisa assim, ou não precisa de dinheiro, alguma coisa assim. Realmente, meus irmãos, nós precisamos da bênção de Deus conosco. Precisamos dos irmãos conosco. Amanhã, pastor, mas nós precisamos... no sentido material, de mais espaço, né? Mas nós precisamos, sobretudo, da bênção de Deus, conforme foi o propósito do pastor aqui quando falou. Quero fazer um pedido aqui. Amanhã, nossa diretoria da nossa igreja está para tomar uma importante decisão. Existe, irmãos, um imóvel anexo à nossa igreja. E é um imóvel de mais de 500 metros quadrados, mais de 600 metros quadrados, desculpe. E esse imóvel, ele é anexo a nós. A igreja sonha em ter esse imóvel há mais de 30 anos. E agora surgiu uma oportunidade. A igreja já votou e liberou a diretoria da igreja para tomar a decisão que desejar, que achar por bem. E então nós temos conversado, eu tenho conversado há dias com os proprietários. E agora chegamos assim num acordo que eles aceitaram, uma proposta que eles aceitaram. Amanhã, a diretoria da igreja deve se reunir à noite para tratar desse assunto junto com alguns advogados. Eu peço as orações dos irmãos. Irmãos, realmente, se aquele lugar for para a honra e glória do nome do Senhor, será da nossa igreja. Assim como qualquer imóvel aqui, se for para a honra e glória do Senhor, o Senhor dará. E é muito importante, sabe por quê? Porque aquele lugar se torna num lugar de bênçãos, um lugar de exaltação do nome de Deus, de ensino da palavra de Deus, de celebração, de louvor, e um lugar que muitas vezes, em algumas situações, poderia se transformar num lugar de destruição de vidas de pessoas.
Então, se for da vontade de Deus, que amanhã se concretize e que seja uma grande bênção. Eu peço as orações dos irmãos. E tudo que o irmão puder fazer para que a sua igreja avance, o irmão faça. Porque quando semeamos na igreja, semeamos nas nossas próprias vidas. E eu digo isso, meus irmãos, assim, não como pastor simplesmente, mas como um pai, como um marido, como um crente que está na igreja. O que a igreja tem feito por mim, como pessoa, como crente, como marido, como pai, eu jamais poderei pagar. E eu sei que tem sido assim também na sua vida. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Que Deus abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, a Bíblia conta lindas histórias. Algumas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizendo que quando chegar no céu, gostaria de rever algumas coisas ou ver algumas coisas que leu na Bíblia. Eu não sei se isso vai ser possível ou não, mas cada história melhor do que a outra. Você veja, por exemplo, essa história que acabamos de ler. Essa história é a história de uma pessoa com a vida destruída. O nome dele era Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Filho de filho. Timeu, provavelmente o nome do pai dele, Bartimeu. Alguns, meus irmãos, fazem umas especulações. A Bíblia não diz que era isso, que foi isso. Mas existe até uma especulação de que o pai de Bartimeu tenha sido um ex-general de Israel. Mas isso não é fonte, não é a fonte que ligue necessariamente esse Timeu, ex-general, a esse Bartimeu. Quem defende que o pai de Bartimeu foi um general de Israel, defende e diz que ele, Bartimeu, se tornou cego porque arrancaram o olho dele. Por conta do pai, ex-general, tornou-se um próspero comerciante e depois o Império Romano, com o domínio romano estabelecido, ele, Timeu, tenta, como ex-general, fazer ou provocar uma revolta contra o Império Romano. Ele é morto e também seu descendente tirado os olhos dele, porque faziam muito isso. Qualquer ameaça, a pessoa era morta e seus descendentes ou aleijados ou mortos. Mas isso, meu irmão, não é o mais importante, porque isso não está na Bíblia. Então, pode ser que este Timeu, ex-general, nem tenha sido o Timeu, pai de Bartimeu. Mas agora, por que eu estou dizendo isso? Porque independentemente da causa da cegueira de Bartimeu, o fato é que foi uma catástrofe. Aos olhos humanos, meus irmãos, foi uma desgraça. Bartimeu era um pedinte. Ele carregava uma capa que era como que uma autorização romana para o pedinte de esmola.
vivia, meu irmão e minha irmã, na dependência da boa vontade das pessoas. E é claro, como cego, o seu bem-estar, sua qualidade de vida totalmente alterada. Eu tenho um amigo que é daltônico. Ele certa vez estava me dizendo como é olhar para o verde. E ele disse, para mim o verde que vocês chamam de verde é cinza. E ele estava me explicando, para ele tudo é cinza. Então quando eu falava com ele, não, mas a mata é verde. Ele diz, eu sei que é verde. Eu só não sei como é que é o seu verde. O meu verde é cinza. Eu não sei como é que é o seu verde. Vocês falam que é verde, e eu chamo de verde. Mas eu sei que o meu verde para vocês é cinza. Interessante isso. A qualidade de vida de um cego muito limitada. Mas, meus irmãos, aquele homem estava então na cidade de Jericó. Jericó. Jericó se tornou símbolo do lugar onde Deus realizou um tremendo milagre. Porque o povo de Deus conquistou Jericó séculos antes. Jericó, meus irmãos, que tinha uma tremenda muralha. Então aquele lugar, para o judeu, para o israelita, para o hebreu, era o lugar da manifestação do poder de Deus, da força de Deus. Nó Deus, Senhor dos exércitos é o seu nome, Deus que cumpre suas promessas. Então Jericó tinha assim na memória do hebreu, remontava a um feito extraordinário. Mas preste atenção, para Bartimeu isso era pouco. Era pouco, porque não adianta estar num lugar onde já ocorreu um milagre. Não adianta estar em um lugar, e talvez algumas pessoas até confundem um pouco, acompanhado de pessoas que já testemunharam algum milagre. Se na sua vida nada aconteceu. Irmãos, quando Jesus chegou em Jericó, aquele tumulto, aquele barulho, e Bartimeu percebeu que algo especial estava acontecendo. Ele fez uma pergunta, o que está acontecendo? Muitas e muitas vezes, quando Jesus está se aproximando, quando Deus está operando, nós não entendemos de cara, de início assim, nós não sabemos nem o que é. Às vezes aquilo que para nós é um tumulto negativo, é um reboliço abençoado da parte de Deus. Quando Bartimeu perguntou, ele escutou a melhor resposta que alguém pode escutar. Não só Bartimeu seria a melhor resposta para ele, mas para mim e para você também. Você já parou para pensar? Você pergunta, o que está acontecendo? E alguém lhe responde, Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré está passando. Há um hino muito antigo que nós, os batistas, gostamos muito de cantar, que diz assim, Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passar de amor transbordando. Todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar. A melhor notícia para a vida de Bartimeu é Jesus de Nazaré está passando por aqui. Meu irmão, Jesus de Nazaré passou na vida de Bartimeu, passa na minha vida e na sua vida. Porque se tem algo que Jesus pode fazer por nós, é aproximar-se de nós. O que Jesus pode fazer por sua vida? Aproximar-se de você. O mundo, meus irmãos, crê, há quem não creia em Deus, mas há aqueles que creem, e creem de um modo que é identificado como deísmo. O que é isso? Crê em Deus, mas esse Deus não providencia, esse Deus não sustenta, não intervém na vida humana.
Alguns acreditam, meus irmãos, em Deus mais ou menos assim. Deus é Deus, criou tudo, como quem cria um relógio. E naquele tempo que se dava corda no relógio, deu corda no relógio chamado mundo e deixou o mundo acontecer, mas ele não está próximo. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia, meus irmãos, ele é tão próximo que nós não podemos fugir dele. O salmista, no Salmo 139, diz assim: se eu tomar as asas da alvorada, se eu habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. De vez em quando eu ouço alguém dizendo: eu tenho vontade de sumir. Irmãos, nós não podemos sumir, porque até se a pessoa fizer um buraco no chão para ser a sua sepultura, e descer a sepultura, o salmista diz: até ali o Senhor está. O Deus da Bíblia é Deus presente. O Jesus que cremos é o Jesus que se aproxima de nós. Certa vez, eu estava numa viagem, e naquela viagem uma pessoa começou a se aproximar muito de mim. Onde eu estava, aquela pessoa estava. E alguém disse para mim assim: olha, tome cuidado. Me mandou uma mensagem no celular: se afaste um pouco, não vai ficar bem para você ficar colado com essa pessoa. Cuidado, fique de olho, não vai ficar bem ficar colado nessa pessoa. Na verdade, a pessoa que estava colando em mim. Agora, interessante, Jesus não está nem aí para esse tipo de coisa. Jesus cola em você. Jesus se aproxima de você. Meus irmãos, naquele tumulto, quando ele escutou Jesus está passando por aqui, ele começou a gritar. Bartimeu começou a gritar. Ele começou a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, que grito, que clamor. Mandaram ele ficar quieto, ele continuou. E eu fico maravilhado com uma coisa, é que ele clama por Jesus e diz o texto assim: Jesus parou. Irmãos, Jesus parou. Sabe qual é a ideia que eu tenho? Jesus parou. Todo mundo está andando, todo mundo está andando. Tem uma porta aqui, tem que passar um de cada vez. E aí quando a gente vai naquela embolada, então de repente alguém mais educado, um cavalheiro, para e diz: sua vez. O parar de Jesus não foi assim, mas o parar de Jesus significou: agora, Bartimeu, é a sua vez, parei. Ninguém quer parar a sua vida, ninguém quer parar os seus planos, ninguém quer parar os seus projetos em prol de outro, mas Jesus não. Jesus se aproximou deixou que Bartimeu aproximasse dele. Jesus é Deus bem presente. Quem sabe você vive umas situações mais ou menos assim, achando que Deus é tão longe de você, que Deus é distante, que Deus não é possível estar perto. A Bíblia não diz isso. Além do Salmo 139, nós sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Socorro presente. Jesus se aproxima, Jesus se faz presente. Quando Jesus terminou de falar com os discípulos no livro de Mateus, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. E aí, meus irmãos, nós nos lembramos de uma história também linda da casa de Jairo. Jairo tinha uma filha única que estava gravemente enferma, a casa estava empavorosa,
a mulher de Jairo apavorada, um chororô tremendo, e Jairo disse para Jesus: Jesus, vai lá em casa. Jesus, o que ele pode fazer por você? Se aproximar de você. Ele permitiu que Bartimeu se aproximasse dele, foi na casa, aproximou-se da casa de Jairo, mas eu queria lhe fazer um pedido. Faça uma oração hoje. Jesus, vai lá em casa. Jesus, vai lá em casa. Não é mandando, não, é pedindo. Jesus, vai lá em casa. Irmãos, às vezes nós não sentimos a presença de Deus, porque nós, em vez de clamarmos Jesus, filho de Davi, nós arrumamos um falatório terrível. Quando ele gritou Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era rei, filho de Davi. Davi era o símbolo dos reis de Israel. Jesus, filho de Davi, que Jesus era o Cristo. Tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. Nós precisamos saber falar as coisas com Deus, não afrontando a Deus. Ele era cego, meus irmãos, mas ele pediu misericórdia. Alguma outra pessoa poderia se voltar para Jesus e começar a ofender a Jesus. Jesus, filho de Davi, que mundo injusto. Eu não sou pior do que ninguém para estar vivendo essa experiência aqui. Por que todo mundo enxerga e eu não? Irmãos, há certas coisas que parece que quanto mais nós falamos, pior a nossa vida fica. Já notou isso? Parece que quanto mais reclamamos, pior nossa vida caminha. Eu queria desafiar você a parar de reclamar. Se você tem algo a dizer, diga para Jesus: Jesus, filho de Davi. Ou seja, Jesus, eu sei que o Senhor tudo pode. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu reconheço a sua realeza. Eu o trato como sublime em minha vida. E eu o quero como Rei do meu coração. Tem misericórdia de mim. Você sabe que nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Você tem orado pedindo a Deus misericórdia sobre sua vida, sobre a vida da sua família? Sabe por quê? Porque quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus permite se aproximar dele, e aí nós nos lembramos que ao coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Muitas vezes nós não alcançamos uma bênção, porque nós pedimos mal, não sabemos nem nos dirigir a Deus. Uma pessoa uma vez estava chateada lá e sumiu da igreja. Eu encontrei com ele um dia e disse assim: poxa, mas você sumiu, o que foi? Tem que aparecer. Ele disse assim: pastor, eu tenho orado muito. Eu disse: mas o que está acontecendo? Tenho orado muito, para eu não encontrar fulana de tal. A fulana de tal vai na igreja direto, né? Aí eu disse: mas como assim? Não, porque se eu encontrar a fulana de tal, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu disse: você tem orado? Tem orado muito, para não encontrar a fulana de tal. Eu disse para ele: meu irmão, você não está orando é nada. Isso é conversa. Porque eu sou pastor, então você está falando em oração e tudo. Ninguém ora de verdade para Deus assim, não. Você vai falar com o Senhor da terra, do mar, Criador do universo, Deus eterno, altíssimo. A Bíblia diz que Deus é terrível em termos de grandeza. Aí vou eu, miserável pecador, orar para Deus: Senhor, não me deixe encontrar. Isso não é assunto. Quem se aproxima de Deus não vem com conversa de botequim. Isso é conversa de boteco, conversa de gole. Diante de Deus, nossa perna treme. Nossos lábios, meus irmãos, tremem. O nosso olhar
se expande, nosso coração é cheio, se enche de temor, de respeito, de reverência. Ninguém vai virar para Deus na consciência de que Deus está falando realmente com Deus e vem com um assunto de botequim. Quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, Bartimeu não quis nem saber. E olha, meus irmãos, que o pessoal começou a repreender Bartimeu. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Meus irmãos, sempre que nós nos aproximamos de Deus, vem uma multidão mandando a gente ficar quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Que exagero, que cafonice, que visão curta, que cabeça quadrada, que não sei o quê. A multidão fica querendo realmente que a gente não se aproxime de Jesus. Porque a multidão trata quem clama a Jesus como se fosse idiota, como se fosse um incômodo. Meus irmãos, mas Bartimeu continuou. Então Jesus se aproximou, permitiu que Bartimeu se aproximasse dele. O que Jesus pode fazer por você? O que Jesus pode fazer por mim? Aproximar-se de nós. E nós sentimos a presença real. Porque quando você sente a presença de Jesus na sua vida, Jesus deixa de ser um personagem distante da história. Deus deixa de ser, assim, uma especulação e se torna uma realidade. Jesus vai lá em casa. Aproximou-se de Jesus. Louvado seja Deus. O texto diz, meus irmãos, que uma outra coisa que podemos aprender no texto é que Jesus ouve e importa-se com o clamor. Quando todo mundo mandou ficar quieto, Jesus se importou. Porque Jesus vê a multidão. Jesus conhece as multidões. As multidões são conhecidas por Jesus. Mas Jesus vê todo mundo junto, vê a multidão, mas vê a nossa individualidade, a nossa necessidade. Jesus sabe direitinho o que cada um de nós aqui passa. Irmãos, nós quando estamos assim no coletivo, nós temos um tipo de comportamento. Muitas vezes nós somos capazes de ocultar um problema que estamos passando, um sentimento que estamos tendo. Ninguém percebe. Agora, Jesus vê o profundo do nosso coração. Você está aqui agora cantando, participando dos louvores, orando, cumprimentando as pessoas e aquilo que mais a gente pergunta, tudo bem? E a resposta padrão, tudo bem. Tem horas que está tudo mal. Tem horas que nós estamos respondendo tudo bem, mas está tudo mal. Tem um lado positivo, meus irmãos, da gente responder tudo bem. Quando a gente responde tudo bem, no sentido de estou confiando no Senhor, está tudo bem, está bom, vai ficar bom, vai ficar melhor, porque eu confio no Senhor, o Senhor é comigo, então está tudo bem. Nesse sentido, tudo bem. Mas a verdade, meus irmãos, é que às vezes a vida está destroçada. E ninguém também quer ouvir a nossa conversa. Você já notou que na família da gente tem pessoas e tem situações que nós já não estamos aguentando mais ouvir falar naquele assunto? Se a sua família é uma família normal, quem aqui é normal? Levanta a mão, por favor. Normal, normal. Você sabe que nós gostamos de gente normal, normal, normal. Ou seja, tem problemas, tem virtudes, enfrenta situações difíceis. Isso é gente normal. Gente normal fica triste, sente preguiça, dorme na igreja. Gente normal. É, gente normal, é. Eu, pastor, quando comecei a ser pastor, a pessoa dormia no culto, eu estava pregando assim, eu ficava contrariado. Levava para o lado pessoal. Imaturidade, depois eu passei a admirar os crentes que dormem no culto. Eu passei a ter maior respeito. Eu acho bacana a pessoa dormindo no culto, acho que é uma demonstração assim, extraordinária de descansar no poder de Deus, mas não apenas isso. Não só isso. Eu passei a perceber que boa parte das pessoas que dormem no culto,
dorme no culto, não é por relaxamento, não. É porque é muito crente. Trabalho o dia inteiro, um cansaço enorme. Outra pessoa nem iria no culto, iria dormir em casa, iria dormir no sofá. Mas aquela pessoa cansada, ela pega e vai assim mesmo. E eu acho melhor dormir na igreja do que ficar acordado lá fora, sabia? É verdade, porque você dormindo no culto, você não tem aquele sono permanente. No culto você dá aquela cochilada, daqui a pouco você, opa, não é assim? É assim. Se você já dormiu na igreja, você sabe. É um sono assim que você fica, vai e volta, vai e volta. E principalmente se o pregador, ô glória, você toma aquele susto e volta. Por isso que de vez em quando a gente tem que dar uns gritos. E sabe o que eu acredito? A pessoa está lá, dormindo, está pregada de sono, está com raiva de estar cantando mais um hino. Porque quando você está cansado, você não quer nada. Você está achando ruim que o pastor não para de falar e tudo. Aí, de repente, pum, acordou. Aí vem alguma coisa, uma palavra, uma migalhinha que caiu. Foi servido um jantar aquela noite. Você perdeu o jantar, mas comeu um biscoitinho que te sustentou. Coisa maravilhosa. O meu pai sempre disse, crente quando fica em casa porque está muito cansado e não vai para a igreja, acaba arrumando confusão em casa. Faz um teste. É melhor vir dormir na igreja. Melhor vir dormir na igreja. Mas, meu irmão, há situações que nós não estamos aguentando mais ouvir. Se a sua família é normal, ela tem lá alguém que você, muito tempo que não escuta uma notícia boa. E aqueles problemas antigos, aquela coisa que era daquele jeito, e volta daquele jeito, e daquele jeito. E a mesma reclamação, a mesma coisa. Sabe o que acontece? A gente para de querer ouvir. A gente para de querer ouvir. Na sua família tem lá algum casal assim, que o marido ou a mulher reclama muito da saúde, e o outro não reclama nada? Ó, não fala nada não, fica só pensando. Só pensa. Você tem que ficar bem firme aí agora. Senão dá um problema danado. Então, olha só. Um ou outro, né? Vamos fazer de conta que um ou outro lá sempre reclama de saúde e tal, e o outro não reclama nunca. Tem uma hora que sabe o que acontece? O pessoal parece que passa até a desacreditar que a pessoa está doente mesmo. E sabe aquele que nunca reclama? Se for um casal, por exemplo, e vamos fazer de conta, só hipoteticamente, que a mulher reclama muito. Só hipoteticamente. E o homem não reclama nada. Vocês já notaram que quando o homem fica doente, parece que a mulher não acredita que ele está doente? Em alguns casos ela fala assim, eu que sou doente aqui. Só hipoteticamente, agora vamos aqui para a realidade. Os homens realmente sempre reclamando muito, etc. e tal. Mas olha, irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque há conversas que ninguém quer ouvir. O Bartimeu seria ouvido por quem? Jesus de Nazaré. Eu tenho problemas, meus irmãos, que ninguém quer me escutar. Você também tem. Mas Jesus para nos ouvir e importa-se com o nosso clamor. Importa-se. Suas orações de madrugada, suas orações quando deita, suas preocupações durante o dia. E o que Jesus pode fazer por você, atender a sua necessidade. Jesus pode atender a minha necessidade. Porque de fato, meus irmãos, a necessidade quem conhece é só Jesus.
Às vezes até nós nos enganamos, nós temos a impressão de que precisamos de algo e nós não estamos precisando daquilo, nós estamos precisando de outra coisa. Levaram um homem paralítico até Jesus, para que Jesus o curasse. Chegaram lá com aquele homem, a casa estava entupida de gente, gente para todo lado, a multidão não permitia que o homem chegasse próximo de Jesus. Tinha gente carregando o homem na cama, de um lado de outro, cada ponta da cama alguém segurando. Quando chegaram lá não conseguiam entrar, subiram em cima da casa com cama, com um homem paralítico, furaram o teto da casa, desceram. Que extravagância foi aquele dia. Eles queriam de qualquer maneira que aquele homem chegasse perto de Jesus. Quando a cama desceu com o homem e tudo, Jesus disse assim: seus pecados estão perdoados. Ora, seus pecados estão perdoados? Como assim? O homem é paralítico, está precisando andar e vem falar em pecado? Porque na cabeça de todo mundo a maior necessidade do homem era andar. O meu sogro uma vez me contou uma história, que a mãe chegou com a criancinha no consultório, e a criancinha estava com as perninhas muito inchadas. E a mãe, reclamando muito do pai da criança, dizia assim: ela é igual o pai, doutor. É igual o pai, ela é teimosa igual o pai. Começou a chover lá na nossa rua, a rua ficou cheia de água, e ela resolveu ir para a rua e ficou lá descalço, correndo na água. Poça de água para todo lado, a rua foi enchendo e ela correndo. Aí as perninhas delas ficaram assim. Ela é igual o pai, mas não adianta. Vontade de bater no pai dessa menina, mas não tirava aquilo. E aí, num determinado momento, meu sogro disse para ela assim: não, mas a senhora, agora eu já entendi que ela correu na rua. E já entendi que o pai dela não é fácil. Mas o assunto aqui é outro. O problema dela não é chuva. O problema dela está nos rins. Às vezes nós pensamos, meus irmãos, que o nosso problema é um, nosso problema é outro. Jesus perguntou para o Bartimeu: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Talvez se Jesus lhe perguntasse isso agora: o que você quer que eu te faça? Eu fiz essa pergunta uma vez para uma pessoa e ele respondeu: eu pediria para Jesus que eu queria ter dinheiro. Irmãos, dinheiro ajuda muita coisa, mas você sabe que dinheiro também traz muita confusão. Você já parou para perceber que pessoas milionárias vivem uma vida numa confusão? Muito suicídio de gente que tem tudo. Muitos filhos revoltados, filhos que têm tudo. Filhos que já viajaram, que têm tênis caro, que têm telefone de última geração, criado em lugares que ganharam muitos presentes, jovens envolvidos no mundo das drogas que têm tudo. Outra pessoa diz assim: o que eu mais queria era me mudar. Queria me mudar do lugar onde eu moro. Irmãos, às vezes nós mudamos do lugar, mas não nos mudamos. Não há uma mudança íntima. Quando Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele respondeu: eu quero ver. A pergunta de Jesus para mim e para você: o que você quer que eu te faça? Deus perguntou para Salomão. Salomão pediu uma coisa: sabedoria. E aquilo impressionou tanto a Deus que Deus disse: você podia ter pedido riqueza. Já que você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e riqueza. Às vezes Deus não nos dá muito mais do que nós temos. Sabe por quê? Que a nossa cabeça não está nem preparada para ter aquilo, porque a nossa maior necessidade é outra. Então, quando Jesus perguntou, Jesus quis atender a necessidade. Agora, uma coisa linda que acontece no Evangelho. Uma outra coisa que Jesus faz: Jesus transforma o mendigo, Jesus transforma o paupérrimo, Jesus transforma o deixado de lado numa testemunha.
Jesus curou o Bartimeu, e o Bartimeu louvou a Deus, e todo mundo ficou admirado com aquilo. E Jesus disse assim: a sua fé te salvou. Olha como é importante a fé em nossas vidas. Não só o milagre, mas a fé. O milagre sem a fé não dá um fruto tão bom. É claro que se Deus curar uma pessoa e ela não tiver fé, abençoa porque curou, deu a saúde, resolveu o problema físico. Glória a Deus, tá bom. Mas fica tão melhor e a obra de Deus fica completa quando Deus realiza algo num coração cheio de fé. Por quê? Porque o coração cheio de fé vai tributar a Deus o louvor. O coração cheio de fé vai reconhecer que Deus é quem fez. Porque se a pessoa não tem fé, ela dá crédito ao acaso. Ninguém sabe como é que eu me curei, ninguém sabe o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo assim um negócio, por acaso eu curei, eu fui curado. Então Deus não é exaltado. Quando não tem fé, às vezes o médico é louvado. Porque a pessoa diz: olha, doutor fulano, doutora ciclana, é bater e valer, aquilo é que é médico. Irmãos, os médicos, eles têm os médicos que são bons, que estudam, que acertam, que têm discernimento. Glória a Deus, porque Deus usa os médicos. Mas você sabe que tudo na vida da gente é um milagre? Eu estou tomando um anti-inflamatório aqui desde sexta-feira. E eu estou me sentindo melhor. O anti-inflamatório está fazendo efeito. Mas aquele anti-inflamatório está fazendo efeito positivo, e eu encaro como um milagre. Você pode dizer assim: não, pastor, é o remédio, eu sei, me desculpa, pastor, eu sei, cabeção. Só que quem fez aquelas substâncias do remédio é Deus. E quem fez o organismo humano com capacidade de metabolizar e trazer aquele resultado foi Deus. Isso é um milagre. Você diz assim: não, tem que chupar laranja porque você precisa de vitamina C. Pois é. A gente entende que a laranja tem vitamina C. Eu quero ver fazer um organismo que separa a vitamina C sozinho. Ou você diz assim: estou chupando uma laranja aqui. Ou vitamina C para lá, você leva para cá, potássio para lá. Não, você fica boiando. Enquanto o metabolismo está acontecendo e você está sendo abençoado, porque Deus nos criou assim, milagrosamente assim. Quando a gente toma uma dipirona, uma Novalgina e tem o efeito, é porque Deus fez o organismo com a capacidade de metabolizar aquilo e ter aquele efeito. É tudo milagre. É tudo milagre. Uma mulher fica ali gerando uma criança. Eu me lembro o medo que eu tinha da nossa menininha, primeira filha, né? Ficava uma curiosidade, como é que ia ser o rostinho. Como é que vai ser? Medo assim, de sair com a carinha meia feia. A gente fica pensando, quando nasce a criança, o que o pai e a mãe fazem? Começa a contar para ver se o nariz tem 2 buraquinhos, se tem aqui tudo direitinho, a orelhinha, você mexe, conta os dedinhos. Não é assim? É ou não é? E quem fez? A mãe ficou ali, só tendo os desejos. Só não. Mãe faz muita coisa. Mas ela não é capaz de formar a criança sozinha. Ela não escolhe certas coisas. Tudo é milagre. E no coração de Bartimeu havia fé. Bartimeu estava então pronto para que o milagre acontecesse na vida dele. Aí Jesus disse: olha, a sua fé te curou. Não é fé na fé, é fé em Jesus. E aí todo mundo passou a glorificar a Deus. Olha, não importa o que você tenha vivido até agora. O que eu queria te desafiar
era que você jogue a sua capa. O texto de Lucas não fala que ele jogou uma capa. Quando ele foi chamado por Jesus, ele tirou uma capa e jogou a capa. O texto de Lucas não diz isso. O texto de Marcos diz que ele levantou e jogou a capa. Eu quero convidar você a jogar a capa hoje. O que é jogar a capa? A capa é que dava a Bartimeu. Assim como que a legitimação para pedir esmolas. É como que um documento que dissesse, esse aí é necessitado mesmo. Esse aí passou pela perícia do INSS. Esse aí tem laudo médico. Então ele tem essa capa que comprova que ele é carente. Mas no dia que Jesus o chamou, capa nunca mais, meu irmão. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós gostamos de nos alimentar da nossa miséria. É um modo de chamar a atenção. Eu sou assim mesmo, eu sou meio deprê, eu sou meio chato, eu sou feioso mesmo, e eu sou assim. É uma maneira, parece, de a gente querer atrair a atenção, a pena das pessoas. Eu sou muito tímido, porque eu passei por isso, porque o meu pai me disse aquilo outro quando eu era criança, porque minha mãe me disse aquilo, porque o meu irmão, ele prosperou e eu fiquei, porque a minha irmã fala que eu nunca vou dar certo em nada, porque minha mulher disse não sei o que lá, porque não sei o que. Meu irmão, joga essa capa fora, porque isso não nos resolve. Sabe o que nos resolve? É nós clamarmos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando você sentir que Jesus diz, vem, você vai. E larga tudo. Agora a sua vida não é vida mais de vitimista. Você não é vítima do mundo, não é vítima do Brasil, não é vítima de Curitiba. Você não é vítima de nada disso. Você não é vítima porque nasceu pobre. Irmãos, eu sofri um trauma. Eu quero perguntar, quem aqui nunca sofreu trauma? Todo mundo. Quem nunca tomou um fora de uma garota? Qual o rapaz que nunca tomou um fora de uma garota? Qual menina que nunca tomou fora de um rapaz? Todo mundo tomou fora. Quem não teve apelido? Um era o orelhudo, o outro era o narizão, o outro era o não sei o quê, o outro era o cabelo de não sei o quê, o outro era o beiçudo. Orelha de não sei o quê. Spock. Cada um é um apelido mais horroroso do que o outro. Começamos a usar óculos, o 4 olhos, 2 de vidro e 2 de boi. O fulano 4 olhos, 2 de vidro e 2 de boi. Todo mundo gritando aquilo. Você tem um defeito, todo mundo fala daquilo. E nós já nascemos, é um trauma o nascimento. O lugar mais top que você morou foi na barriga da sua mãe. Temperatura total. Só dando cambalhota lá e você sugando tudo. Se você precisasse de alguma coisa, sua mãe que comesse lá do lado de fora. Porque é ela que vai tomar leite, que vai beber água, é ela que vai fazer o que quiser, comer banana. Estava lá você, na tranquilidade do ventre materno. Se está frio lá fora, que sua mãe que vista a roupa lá, porque aqui está bom. Se está calor também, é ela que se vira lá fora e se abane, aqui está bom. Aí de repente, meu irmão, tem que nascer. Não é assim, pode nascer. Não, se você não nascer, o pessoal arranca. Se não nascer, arranca. E tem que chorar. Se não chorar, apanha. Já nascemos num trauma. Um trauma. Eu fui acompanhar minha esposa um dia, fiquei apavorado. Eu disse, vocês estão agredindo as crianças. Como é que pode uma coisa dessa? Saiu lá, nasceu, deram uma esfregada na criança, meu irmão, que parecia que estava lavando pneu de carro. Eu falei, o que é isso?
Depois veio com um canudinho que eu falei, se eu fosse o pai dessa criança, eu agredia quem fizesse. Desentupiu o nariz da criança assim, numa rapidez e mexendo para lá. Eu falei, essa criança vai ter uma labirintite. Para cá, para lá, para lá, para cá. Daqui a pouco embrulhou. Eu pensei, se a mãe soubesse o que aconteceu aqui, se o pai soubesse o que acabou de acontecer aqui, e a minha esposa dizendo, deixa de ser bobo. Bobo? Eu estou apavorado. Você também. Tantos traumas. Agora eu te pergunto, vai ficar nessa? Até quando? Cristo passa hoje na sua vida. E agora é a hora de jogar a capa fora e glorificar a Jesus na sua vida. Porque você pode ter sido improvável, mas Deus quer que agora você seja uma testemunha. Você pode ter quebrado a cara, mas Deus quer que hoje você seja uma testemunha. Você pode ter sido qualquer coisa, mas Deus quer que você seja agora para frente um milagre. Aí você vai escolher, ou eternamente à beira do caminho, ou um milagre. Queria orar com você agora. Quem sabe você está nesse culto hoje, mas você se afastou da igreja, desta ou de outra igreja. Eu queria tanto convidar você para se reconciliar com Jesus. Se você está afastado do Evangelho, em nome de Jesus, eu te chamo de volta. Eu vou repetir. Se você está afastado ou afastada do Evangelho, em nome de Jesus, eu te chamo de volta. Se você tem vivido assim, você tem até um certo sentimento de respeito a Deus, mas você sabe que você precisa levar Deus mais a sério, considerar mesmo, e andar com Deus. Eu quero lhe convidar a tomar uma decisão nesta noite. A decisão de dizer, Jesus, vai lá em casa, mas não apenas vai lá em casa, venha na minha vida, entra na minha vida. Eu quero experimentar o milagre que eu preciso. E o milagre que eu preciso, o Senhor sabe qual é. Senhor, e se eu estou enganado a respeito até daquilo que eu preciso? Porque tem horas, Senhor, que eu não sei nem o que eu estou querendo mais. Eu peço que o Senhor dê a mim o que o Senhor sabe que eu preciso. Se você já é criado aqui na igreja, mas precisa tomar uma decisão, essa é a hora. Talvez você está visitando aqui, essa é a hora. Pode ser que você esteja na igreja, fisicamente, mas você reconhece que andou se afastando. Eu quero lhe chamar de volta. Jesus, venha na minha vida. Vamos orar agora. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora invocamos o glorioso nome de Jesus. Pedimos, Senhor Deus, que como na vida de Bartimeu, o Senhor passou e parou. O Senhor passe aqui nesta noite e pare para ela. Pare para ele, e que ele se transforme numa testemunha, e não, Senhor Deus, numa miséria permanente. Não, Senhor Deus, numa limitação permanente. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que permaneçam com os olhos fechados, cabeças baixas. Vamos orar mais um instantezinho só. Eu queria perguntar a você, que deseja dizer, pastor, ore por mim. Estou aqui nesta noite, tomando uma decisão. Deus sabe qual é. Pastor, ore por mim. Estou me reconciliando. Quero voltar para Jesus, voltar para a igreja, para a minha família da fé. Pastor, ore por mim.
Quero pedir a Jesus que segure na minha mão e me conduza. Eu quero entregar a minha vida a Cristo nesta noite. Você que tem uma decisão, enquanto os irmãos estão orando e você também, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar daqui por você. Se você tem uma decisão e quer dizer: pastor, ore por mim. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe da cabeça aos pés. Se você tem uma decisão, levante a sua mão agora. É um modo de dizer: pastor, ore por mim, que eu estou tomando uma decisão. Pode levantar a sua mão agora. Você que nos acompanha pela internet, você precisa tomar uma decisão. Que Deus o abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus o abençoe da cabeça aos pés. Quem mais deseja tomar uma decisão? É uma decisão em Deus nessa noite. Não é uma decisão para mim, para a igreja, para Deus. Há mais alguém que deseja tomar uma decisão? Pode abaixar a sua mão, meu irmão. Vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Senhor cele esta hora, cele estas decisões, que elas entrem para a eternidade. E nós pedimos, Senhor Deus, a força, o poder do Senhor, a direção, a unção, os livramentos, a sabedoria, a saúde física, emocional e espiritual sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Você que levantou a mão, o pastor Ilquias vai orientar o que você deve fazer logo agora, depois do culto. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida dessa igreja. Eu queria, pastor, eu sei que passamos da hora aqui já, porque hoje eu escutei que o culto aqui termina às 8h30. Mas o bom de a gente ser de fora e fazer uma extravagância dessa, sabe o que é? É que depois a gente vai embora, vocês zangam com o pastor de vocês. Então eu vou embora, não tem problema. Mas eu queria pedir para chamar o João Henrique lá, rapidamente, bem rapidamente, porque eu queria fazer aqui uma oração a mais. Oração nunca é demais. Queria pedir o pastor Ilquias para vir aqui. Eu queria orar pelo pastor Ilquias, junto com o João Henrique aqui, representando a nossa família. Minha esposa foi num congresso junto com nossa filha em Campinas e voltaram agora à tarde para o Rio. E eu vim com o João Henrique para cá, mas queria fazer uma oração aqui pedindo a Deus para abençoar a vida do pastor, do seu filho, da sua nora, da netinha, da esposa. E o pastor disse aqui que quem manda nele é a mãe, a esposa, a netinha e a administradora da igreja aqui, né? O pastor está igual eu lá. Lá eu tenho duas. Tem a secretária, que é a Cíntia, e tem a administradora da igreja, que é a Tânia. Irmãos, tem horas que nem eu sei de nada mais. A filha da Cíntia me perguntou: pastor, o senhor vai pregar lá no lugar assim? Aí eu disse para ela assim: não sei, pergunta sua mãe. É a mãe dela que é a minha secretária. Aí ela olhou assim para o pai dela. Aí o pai disse assim: pergunta para sua mãe mesmo, filha. Sua mãe manda nele e em mim. Então a nossa gratidão a Deus pelas pessoas que nos ajudam tanto. Nós vamos orar agora, João Henrique. Eu te chamei aqui para nós orarmos pela família do pastor, que está representada pelo pastor e muito bem representada também pelo Eliel, que representa agora seu avô, seus tios e toda a parentela. Olha que coisa chique. Deus te abençoe, tá? Vamos orar aqui, João Henrique, com o pastor. Vamos ficar em pé, irmãos. Queria pedir você que estendesse a mão para cá. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida do pastor Ilquias. Pedimos, Senhor Deus, que sobre ele o Senhor abra as janelas dos céus, dando a ele, Senhor Deus, tudo o que ele necessita. Abençoa, Senhor Deus, seu filho, sua nora, sua netinha, sua esposa, seu ministério aqui e em todo o Brasil. Senhor, e guia a vida da Igreja Batista Lindóia. Abençoa, Senhor Deus, a família Paim. Abençoa Eliel, sua casa, seu vovô, toda a sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado.